Capítulo 3, seção 4, que é de seção da regra da cadeia, é para nós encontrarmos agora a derivada e a segunda derivada de cada uma dessas funções. Ok? Não é apenas para derivar agora. Então, exercício 47. Vamos começar pelo 47. Beleza, então é para eu derivar e derivar mais uma vez. Então, nesse caso aqui, antes de derivar uma próxima vez, talvez seja útil nós limparmos um pouquinho a expressão, né? Quando isso for necessário ou quando a gente notar que vai fazer alguma diferença. Então, simplesmente a gente começa a derivar. Lembrando que esse quadrado, ele está no argumento só, ele não está elevando a função trigonométrica cosseno ao quadrado. Ok? Então, seguindo a regra da cadeia, quem seria a derivada da y com respeito à variável x? Primeiro eu vou começar com a função que está mais por fora, que é a função cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Então, menos seno de x. Desculpa, menos seno. Né? Aí eu tenho que derivar essa função avaliada no restante das funções. Nós temos a sequência de composição. Né? Aqui só tem duas. Né? Então, tem que derivar a mais de fora avaliada no restante das funções que ficaram por dentro. Que no caso é a x ao quadrado. Então, vai ficar seno de x ao quadrado. O vizinho aí está meio alegre hoje. O vizinho de cima. Então, ficou menos seno ao quadrado de x. Ok? Vou até colocar aqui, ó. Menos seno, derivada com menos seno. Desculpa, menos seno de x ao quadrado. Beleza. Vezes, agora a derivada de dentro, que é 2x. Derivada de x ao quadrado, 2x. Beleza, então nós derivamos já a primeira vez. Ok? Só que nós vamos ter que derivar mais uma vez. Eu posso, do jeito que está aqui, derivar. E lembrando que isso aqui é uma nova função. E se eu fosse, quando eu for derivar, eu tenho que notar que eu tenho uma função aqui e outra função aqui, eu tenho um produto. Ok? Mas antes de qualquer coisa, eu vou ajeitar. Eu vou pegar todas as constantes e colocar aqui na frente. Então, o que eu estou fazendo nessa linha agora não é derivar. Ok? Eu só estou ajeitando a função para nós derivarmos. Então, eu vou passar esse 2 para cá, vai ficar menos 2 seno de x ao quadrado que multiplica x. Beleza? Então, essa daqui é a minha y' e agora nós vamos derivar. Ok? E como eu havia dito, para derivar, essa daqui é uma constante, ok? Então, eu simplesmente vou repetir a constante e vou derivar essa função. Só que essa função, nós temos duas, nós temos produtos, então vou ter que usar a regra do produto. Ok? E regra da cadeia aqui também. Ok? Então, quem seria, ou quem é, a segunda derivada? A y, duas linhas, com respeito à variável x. Vou repetir a constante, ok? Como tem regra do produto? Então, nós vamos ter mais de uma parcela. Toda essa derivada aqui tem que estar multiplicando por essa constante aqui. Então, por isso que eu vou ter que abrir um parênteses aqui. E quando terminar de derivar tudo isso, eu fecho. O menos 2 está multiplicando tudo. Ok? Então, vamos derivar essa daqui. Vai ser a derivada dessa vezes essa. Né? Então, derivada dessa. Aí eu vou usar a regra da cadeia aqui. Derivada da de fora, derivada do seno. Derivada do seno vai ser o cosseno, avaliada na função que sobrou lá por dentro. Então, é cosseno de x ao quadrado. Vezes derivada da função que está de dentro. Então, derivada de x ao quadrado, 2x. Isso aqui que eu acabei de fazer é a derivada dessa função aqui. Okay? E eu vou usar a regra do produto. Eu derivo essa e multiplico por essa, mais essa vezes a derivada dessa. Okay? Então, a derivada dessa está aqui, segundo a regra do produto, vezes, vou multiplicar pela segunda, mais, vou repetir a primeira função, seno de x ao quadrado, vezes, agora, vou derivar essa função, que é 1, e vou deixar explícito aqui, ó, ok? Terminando isso aqui é a derivada de tudo isso aqui, ok? Então, eu vou ter que fechar um parênteses aqui, porque toda essa expressão tem que estar multiplicando por essa constante. E essa daqui é a segunda derivada da minha função original, a y, duas linhas.
Note que quando a gente tem regra da cadeia e a gente quer calcular a segunda derivada, como a regra da cadeia ela acaba implicando num produto, né? A gente deriva a função de fora e multiplica pela derivada da próxima, né? Então a gente acaba recorrendo numa regra de produto para a segunda derivada, né? Que foi o que aconteceu aqui. Beleza? Dependendo da situação, a gente acaba recorrendo aí. Regra do quociente, dependendo do que foi para fora, se está elevado a algum expoente negativo e tal. E a gente pode usar a regra do quociente também. Mas a regra do produto é... Beleza. Exercício 48. Exercício 48. Olha, note que ele fez, com certeza, de propósito, né? Ele colocou primeiro o quadrado no argumento, agora aqui o quadrado ele está na função trigonométrica, né? Essa função que a gente está vendo aqui, essa y da 48, pode ser vista assim, eu tenho a função trigonométrica e ela está sendo elevada ao quadrado. Isso aqui, a anotação mais usual é essa. Então, no primeiro o quadrado estava só no argumento, no segundo o quadrado está em toda a função trigonométrica. Provavelmente ele quer que a gente note o quão vai sair diferente, né? Na própria primeira derivada já sai muito diferente. Mas beleza. Então a função que está por fora é a que eleva ao quadrado. Quando eu a derivo, o que eu faço? Eu baixo o 2 e elevo a 1. Então vai ficar 2 cosseno elevado a 1 vezes a derivada da de dentro, que seria a função derivada do cosseno. Beleza? Então, seguindo essa ideia, a derivada da y com respeito a x vai ficar 2 cosseno, então vai ficar 2 cosseno de x elevado a 1, então beleza. Então essa foi a derivada de fora, vezes agora a derivada do cosseno, que é menos seno. Vou colocar aqui, né? Tem que colocar um parênteses para... Então, menos seno de x, ok? Beleza. Vou passar esse menos para cá, vai ficar menos 2. Por que eu vou fazer isso? Só para ajeitar, né? Porque a gente vai ter que derivar mais uma vez, ok? Então, é menos 2. Vou colocar, ó, seno de x vezes cosseno de x, ok? Colocar o seno na frente do cosseno. Só para lembrar a ordem com que nós aprendemos as funções trigonométricas. Mas beleza, mas o fato é que 2 seno cosseno, 2 seno de x cosseno de x, isso aqui é seno de 2x também. Eu poderia até simplificar isso para poder derivar a próxima vez. O que eu vou fazer? Eu vou derivar do jeito que está aqui. Vamos supor que a gente não notasse que isso aqui é 2 seno de 2, que isso aqui é seno de 2x. Vamos derivar do jeito que está aqui. Depois eu derivo da outra forma, só para a gente comparar. Então, beleza. Essa daqui é a minha y'. Então, agora eu vou derivar, mais uma vez. Vou calcular a y duas linhas, ok? Segunda derivada. Então, o que eu faço? Eu vou repetir isso aqui, né? Então, repetindo isso aqui, vai ficar menos 2. E aqui, novamente, eu vou ter regra do produto, né? Seno e cosseno. Então, derivada dessa, vezes essa e assim por diante. Beleza? Ok. Então, como eu vou ter a regra do produto, eu vou abrir um parêntese aqui, porque eu vou ter parcelas, né? Derivada do seno é o cosseno, vezes cosseno de novo, ok? Cosseno de x, ok? Mais, então, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, que é o seno, vezes a derivada do segundo. Derivada do cosseno é menos seno. Ok. Então, menos seno de x. Beleza, fecho parênteses aqui. Tudo isso aqui tem que estar multiplicado por menos 2. Ok? Vamos escrever isso aqui de uma outra forma. Vamos só dar uma ajeitada aqui. Vai ficar menos 2. Aqui vai ficar, que multiplica, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x.
ok? Beleza. Então, essa daqui é a segunda derivada, ok? Eu vou deixar isso aqui eu vou assinalar isso aqui como resposta, porque se você não lembrar das identidades trigonométricas, né, essa vai ser a sua resposta, simplesmente derivou duas vezes. Mas vamos voltar usando as transformações, né, as identidades trigonométricas. Isso aqui, né, uma alternativa. Okay? Então, novamente, essa daqui é a sua resposta, isso aqui é a y', ok? Agora, alternativamente, isso aqui é menos 2 seno cosseno, isso aqui é o seno de duas vezes o argumento. Okay? Então, basicamente, a minha y' é isso. Então, eu teria que derivar isso aqui. Como é que eu derivo isso aqui? Vamos derivar isso aqui. Okay? Como é que eu vou derivar isso aqui? Vou repetir lá, essa constante, que é o menos 1. Derivada da de fora, que é a derivada do seno, que vai ser cosseno, avaliada na função de dentro, cosseno de 2x, vezes a derivada de 2x com respeito a x, que é 2. Então, a resposta aqui ficaria sendo menos 2 cosseno de 2x. Isso aqui é a minha y duas linhas, ok? Se eu tivesse lembrado dessa simplificação aqui, ok? Beleza. Agora, só que eu não lembrei, a gente simplificou, chegamos aqui. Bom, mas isso aqui também tem uma simplificação, né? Eu posso olhar para cá, olha, isso aqui é menos 2. E cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é o cosseno de 2x. Ok? Cosseno do arco duplo, né? Então, note que dá na mesma, né? Opa. Dá na mesma aqui, né? Olha lá. Ó, menos cosseno de 2x, menos cosseno de 2x. Ou seja, você lembrando ou não de alguma simplificação, você seguindo, sem simplificar, vai dar o mesmo resultado. Beleza? Então é isso aí. Então, esse foi o 48. Agora, exercício 49. Vamos ter que derivar duas vezes. Então, a gente deriva, dá uma ajeitada e deriva de novo. Beleza? Bom, então vamos lá. Aqui a minha y é função de x, ok? Minha y é função de x. Eu vou ter que usar uma regra do produto aqui para eu poder fazer a primeira derivada. E provavelmente, né, na segunda eu vou ter mais regra do produto. Beleza, então isso aqui é o quê? A derivada da y com respeito a x é derivada da primeira função. Eu tenho duas funções, né? A exponencial por fora e a função αx por dentro. Alfa e beta são constantes. Então, vai ser a derivada da função que está de fora, que é e elevado a αx, vezes a derivada da função que está por dentro da exponencial, que é a derivada de αx com respeito a x, que é alfa. Okay? Então, isso aqui é a derivada da primeira. Vou multiplicar pela segunda, uso a segunda regra do produto. Então, é vezes seno de beta. Ok? Seno de beta x. O beta x está dentro do argumento, viu? Deixa eu só destacá-lo aqui. Está dentro do argumento. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função elevada a αx, vezes a derivada da segunda.
Então, a derivada dessa aqui são duas funções. Então, vou usar a regra da cadeia. Derivada da de fora, derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de tudo que sobrou lá dentro, cosseno de beta x, vezes a derivada da função que está por dentro, que é a função beta x, função linear, com respeito a x, que é beta. Ok? Então, essa daqui é a primeira derivada. Ok? Então, beleza. Tá aqui, essa aqui é a primeira derivada. Como nós vamos ter que derivar mais uma vez, então eu vou dar uma ajeitada aqui. Uma coisa boa aqui para se fazer, para derivar mais uma vez, eu teria que usar a regra do produto aqui. Ah, beleza. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar, já que nós temos esses dois fatores aqui em cada parcela, eu vou colocá-lo em evidência aqui, né? Então, só para ajeitar, para a gente derivar mais uma vez. Então, isso aqui seria o que? O e elevado a alfa x, ok? Abre parênteses. O que sobrou aqui? Aqui sobrou alfa seno beta de x. Beta de x. Então, ok. Essa daqui ficou em evidência, então sobrou beta, vou colocar a letra antes da função. Beta cosseno beta x. Então, é mais beta cosseno beta x. Ok? Ok, beleza, então vamos derivar novamente. Aqui nós vamos ter que usar a regra do produto, nós temos o produto. A primeira função, beleza? Essa daqui é a segunda função, ok? Então, nessa daqui eu vou ter que usar a regra da soma aqui também, regra da cadeia aqui, mas beleza. Então, essa daqui é a primeira derivada, levemente mais simplificada, e então a segunda derivada da y com respeito a x é quem? Derivada da primeira vai ficar e elevado a alfa x vezes alfa, que a gente já fez isso. Vou colocar o alfa na frente, né? Então vai ficar alfa elevado a alfa x. Okay? Derivada da primeira, vezes a segunda função, okay? Vezes tudo que apareceu aqui, ó, tudo que apareceu aqui. Vou copiar tudo isso. Ok, vamos copiar aqui, ó. Alfa seno de beta x mais beta cosseno de beta x. Beleza? Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais, vou colocar aqui embaixo. Ok? Vamos continuar aqui. Então, mais, só repetindo um sinalzinho aqui. A primeira função, que é e elevado a alfa x, que multiplica a derivada da segunda. Como vai ter duas parcelas aqui, eu vou abrir um parêntese. Então, desculpa, essa daqui é a mesma expressão, né? Então, vou derivar essa expressão. Vamos olhar para o original. Então, vai ficar, derivada dessa parcela aqui, vai ficar o alfa, repita a constante mesmo, derivada de seno beta de x, né? Ó, seno de beta x, né? Ó, seno de beta x. Quando eu derivo, derivado do seno vai ficar cosseno de beta x vezes beta. Então, eu vou pegar esse beta aqui e já vou passar aqui para frente. Okay? Então, vai ficar beta cosseno de beta x. Então, aqui vai ficar beta cosseno de beta x. Vai ficar beta cosseno de beta x. Beleza. Então, isso aqui é a derivada da primeira parcela, mais a derivada da segunda parcela. Okay? Derivada de... Bom, eu vou repetir o beta, ok? Vou colocar aqui, ó. Vou repetir o beta. Colocar de outra cor daqui, depois apaga. Ó. Derivada do cosseno vai ficar menos seno de beta x vezes a derivada do beta x, que é o beta. Então, o que eu vou passar? Eu vou pegar esse beta, passar para cá e elevá-lo ao quadrado e colocar esse menos aqui na frente. Então, vai ficar menos beta ao quadrado seno de beta x. Ok? Então, aqui vai ficar. Então, botou aqui outro carinha aqui também.
vai ficar menos beta ao quadrado seno de beta x. Isso aqui é a derivada dessa parte aqui. Então, fecha aqui. Então, beleza. Então, isso aqui, olha, essa aqui mais essa de baixo aqui é a y duas linhas. E já acabou, ok? Eu vou colocar isso aqui como a resposta, porque se você quiser somente derivar, é isso aqui, tá derivado. Mas a gente vai dar uma ajustada aqui, só para ver o que dá para simplificar alguma coisa aqui, ok? Note que nós temos duas parcelas. Na primeira parcela, eu tenho o e elevado a alfa x, e na segunda também. Então, eu vou colocá-lo em evidência. Ok? O e elevado a alfa x. Beleza. Agora, em toda a minha expressão, eu tenho o seno de beta x aqui. Ó. Olha, o seno de beta x está aparecendo aqui, e ele está aparecendo aqui, seno de beta x. Ok? Então, eu vou colocá-lo em evidência também. Então, o seno de beta x ele está sendo multiplicado aqui na primeira instância, aqui, por quê? Pelo alfa ao quadrado, e depois ele está sendo subtraído de beta ao quadrado. Então, o termo que vai multiplicar o meu seno de beta x é alfa ao quadrado menos beta ao quadrado. Então, ele vai ficar assim, ó. Aqui, ele vai ficar assim, ó. Alfa ao quadrado menos beta ao quadrado, que multiplica o seno de beta x. Okay? Beleza. Agora eu vou colocar o cosseno de beta x, que também aparece aqui em ambas parcelas, né? Vai aparecer o cosseno de beta x aqui. Quem que é o termo que ele está sendo multiplicado? Eu tenho aqui, ó, eu tenho um alfa aqui com um beta. Então, eu vou ter um alfa, beta, e aqui eu também, ó, eu tenho um alfa, beta multiplicado pelo cosseno também. Então, vai ficar alfa, beta e alfa, beta mais alfa, beta. Então, é 2 alfa, beta. Então, aqui eu vou ter mais 2 alfa, beta do cosseno de beta x do cosseno de beta x. Beleza, fecho parênteses aqui. E essa é a forma mais simplificada da derivada. Ok? Então, isso aqui é o y' de x. Ok? Bom, é isso aí. Beleza. Exercício 50 agora. Exercício 50. Derivar duas vezes, ok? Eu tenho a exponencial dentro da exponencial. Então, eu vou ter lá y' de x é igual. Derivada dessa exponencial de fora é ela mesma, então vai ficar e elevado a i elevado a x. Ok? Vezes, agora eu vou derivar a função que está por dentro, que é essa e elevado a x. Aqui. Então, a derivada da exponencial é a própria exponencial, e elevado a x. E elevado a x. Beleza? Então, essa foi a primeira derivada. E note que agora nós temos uma regra do produto aqui, né? A gente pode colocar essa... Vamos derivar do jeito que está aqui mesmo. Okay? Vou pegar essa parte aqui.
Ok? Então, vamos lá. Então, seguindo a regra do produto com a segunda derivada, então vamos lá. Vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, derivada da primeira vai ser o mesmo estilo aqui que nós acabamos de fazer, vai ser derivada da de fora, que é o e elevado à função de dentro, vezes a derivada da função de dentro, que é o e elevado a x. Não sei se vocês estão ouvindo barulho aí, mas o vizinho de cima está meio feliz hoje. Então, a derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada de dentro, vezes a próxima função, né? Isso aqui tudo é a derivada da primeira, vezes a segunda, então e elevado a x, mais a primeira função, e elevado a x, vezes a derivada da segunda, que é o e elevado a x. Então essa daqui é a segunda derivada, ok? Vou assinalá-la, como resposta, mas nós podemos dar uma simplificada básica aqui, porque nós temos duas parcelas, né? Primeira parcela, segunda, e nós temos o mesmo termo em cada. Então tem aqui o e elevado a x, que multiplica e elevado a x mais 1. Ok? Beleza. Beleza, então esse foi o exercício 50. Então a gente fez o 48, 49, 47, 48, 49 e 50. Beleza. Exercício 53. Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto dado. Então, isso aqui, esse tipo de exercício ele já vem caindo em todas as sessões de derivada que a gente aprendeu até agora, né? A técnica é sempre a mesma, né? A derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto, né? Avaliada na ordenada do ponto, né? De tangência. Na abscissa, quer dizer, né? Então, só que a única diferença aqui é porque a minha função agora é uma função que antes nós não conseguimos derivar, porque ela é a composição de duas funções. Agora a gente consegue derivar, então tá beleza. Então vamos colocar aqui só para... eu tenho aqui a função e o ponto. Só para dar uma explicada, né? Para dar uma revisada, eu tenho aqui uma função f, eu tenho um ponto aqui, eu tenho uma reta tangente, que eu vou chamar de t. Essa minha reta tangente, ela tem a equação y é igual a mx mais k, no estilo de equação. Se esse ponto aqui de tangência, ele tiver nomes x0 e f de x0, ok? Sendo essa curva aqui o gráfico da minha função f, então... o coeficiente angular dessa reta tangente é exatamente a derivada da função f nessa abscissa aqui, né? No ponto x0, ok? Então, só que um estilo de equação de reta tangente, né, que a gente usa é o seguinte, né? É o m que multiplica x menos x0 igual a y menos f de x0, menos f de x0, ok? É a equação da reta tangente, né? Coeficiente angular e o x do ponto da reta, né? Um ponto da reta é o x0 f x0. Estou falando isso aqui rápido porque a gente já fez vários desse aqui. Então, nesse caso aqui, o meu x0 é o π e o meu f de x0 já está calculado, né? Isso aqui é o f de x0, vai ser o zero. Beleza? Então, usando essa formulazinha aqui, nós temos o seguinte, usando essa fórmula, e sabendo que o m é a derivada,
Então, nós temos o seguinte. Nós temos que o f' de x0, que multiplica x menos x0, é igual a y menos f de x0, é a equação da reta tangente que nós queremos. Ok? Nós queremos a equação da reta tangente. Então, a equação da reta tangente tem esse estilo. Nós conhecemos o x0 e fx0? Sim, porque o ponto foi dado. Então, eu posso simplesmente chegar aqui e substituir já. Ficar y menos, deixar explícito aqui, 0, e aqui x menos o x do ponto. Okay? E aí, a única situação é quem que seria esse camarada aqui, o f' de x0. Okay? Então, para isso, eu tenho que derivar o f' de x0. Né? Então, isso aqui é minha f de x, né? Então, seno da seno. Ok? Vamos derivar aqui desse lado, seno da seno. Então, quem que é a f' de x? Okay? Derivada da seno. Derivada de fora vai ficar cosseno da função que está por dentro, do seno de x. Seno de x. Vezes a derivada que está por dentro, derivada da função seno, que é o cosseno de x. Cosseno de x. Beleza. Então, essa daqui é a derivada da minha função avaliada num ponto arbitrário, okay? Num ponto genérico aqui. Eu quero avaliá-la em qual ponto? Eu quero avaliá-la no x0, que é π. Ok? Então, o que eu faço? Eu vou avaliá-la aqui no ponto π. Então, só eu jogar π aqui. Então, vai ficar o cosseno do seno de π vezes o cosseno de π. Ok? Bom, mas quem que é o seno de π? Okay. Seno de π. Seno em pé, cosseno deitado, seno de π vai ser 0. Ok? Beleza. Então, aqui eu tenho o cosseno de 0. Cosseno de 0. Né? Seno em pé, cosseno deitado. Cosseno de 0 vai ser 1. Ângulo 1. Ok? Eu tenho até ajeitado aqui, né? O seno, num círculo trigonométrico, né? O seno vai ser o vermelho e o cosseno o verde aqui nesse caso. Né? Então, se eu colocar aqui seno de 0, cosseno de 0 é 1. Né? O verdinho está no 1, está no valor 1. Ok? Beleza. Então, esse aqui... Então, esse aqui vale 1. Ok? Isso aqui vale 1. E quem que é o cosseno de π? Então, se eu pegar o cosseno é o verdinho, né? Então, se eu pegar aí o ângulo e colocar aqui em 180 graus, que é π, né? Aí, ó, o verdinho está chegando para menos 1, né? Isso aqui é um círculo unitário. Isso aqui é o raio, então tá menos 1. Então, esse aqui é minus 1 aqui, ó. Menos 1. Então, basicamente, eu tenho 1 que multiplica menos 1. Então, quem que é o meu f' de π? F' de π é igual a... F' de π é igual a menos 1. Vou colocar aqui f' de x0 é igual a menos 1. Ok? Então, beleza. Agora eu pego essa expressão e jogo lá. Só jogar o menos 1 aqui. Então, vai ficar menos 1. Ok? Então, o que sobrou aqui? Eu tenho aqui que o meu y é igual a menos x mais π. Então, essa daqui é a equação da reta. Ok? Menos x mais π. Então, essencialmente, se eu fosse desenhar o gráfico dessa reta aí num plano cartesiano, né, 45 graus, isso aqui é o coeficiente angular, então 45 graus inclinado para baixo, e isso aqui é o coeficiente linear, né? Então ele está cortando aqui no π. Se ele está inclinado 45 graus, ele vai cortar aqui o eixo x aqui no π também. Então, vai ficar π dos dois lados aqui, ela vai ficar algo desse tipo. Okay? E aí esse ponto aqui que é o ponto de tangência. Entendeu? Esse aqui é o ponto de tangência de quem? Entre essa reta que eu acabei de calcular, que é a reta tangente, e essa curva aqui. Okay? Essa expressão. Eu coloquei aqui só para a gente ver, joguei lá no GeoGebra.
Então, note que aqui o eixo x aqui tá na escala de π, ok? Ela está π, 2π, assim por diante. Aqui o eixo y está na escala unitária, né? Então, note que aqui, ó, aqui ele corta que a reta vermelha é a reta tangente, que nós acabamos de calcular. Note que aqui é π, aqui é 3,14, né? Aqui também é π, ok? Então, ela é 45 graus esticada para, né? 45 graus declinada. Então, vai cortar aqui o eixo x no π e 0, né? E essa de amarelo é exatamente essa minha curva aqui, né? Y igual a seno de x, né? Note que seno de x, ela se parece um pouco com a curva seno, mas ela não é a curva seno. Propositalmente eu coloquei essas duas retas tracejadas aqui, horizontais, que não fazem parte nem do gráfico da reta aqui, nem do gráfico da curva original, mas eu as coloquei aqui exatamente para a gente ver que essa curva amarela aqui, que é a seno da seno de x, ela não chega a encostar no nível 1. Então ela não vai até 1 e não desce até 1. Okay? Então ela não é a seno. Ela se parece com a seno, mas ela não é a seno. Ok? Beleza, é isso aí. Okay, let's go to the next. Exercício 60. Né? Encontre as coordenadas x de todos os pontos sobre essa curva aqui, que a gente não tem ideia do gráfico dela. Né? É possível desenhar o gráfico dessa aqui usando as técnicas de derivação do cálculo 1? A gente vai chegar nesse tópico ainda. Okay? Mas assumindo assim, a gente não tem ideia dessa curva, mas ele está pedindo para nós encontrarmos as coordenadas x de todos os pontos sobre essa curva nos quais a reta tangente seja horizontal. Então, seguindo a ideia anterior, né, se eu tenho uma curva aqui, que é gráfico de uma função f, né, e eu pego esse ponto do morrinho aqui, então eu olho para a minha reta tangente aqui, okay? Esse aqui seria o meu x0, e aqui eu teria o meu f de x0. Okay? O f' de x0 é o coeficiente angular dessa reta tangente. Okay? Então, o coeficiente angular da t é o f' de x0, a derivada da f avaliada aqui na abscissa do ponto de tangência. Okay? Só que, como a minha reta, como a minha tangente eu quero que ela seja horizontal, isso significa que o coeficiente angular dela será o quê? Será 0. Né? Então, isso aqui será 0. O coeficiente angular será 0. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente pegar... Então, eu não quero saber o gráfico dessa curva, ok? Eu não quero saber os pontos de tangência, dá para descobrir os pontos de tangência, mas eu quero saber quais são os x no qual a minha reta tangente vai ser horizontal. Okay? Quais são esses x no qual a minha reta tangente vai ser horizontal ao longo do gráfico da minha função dada, que eu não sei que jeito que é o gráfico. Okay? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente pegar essa expressão aqui, o que eu estou chamando de f de x, derivar e igualar a 0 e achar o x que satisfaz essa equação. Então, é isso que nós vamos fazer. Beleza? Então, eu vou pegar isso aqui, derivar, igualar a 0 e encontrar os valores de x. Então, eu tenho aqui... Então, quem que é a minha derivada? Minha y' de x. Então, derivada do seno de 2x. Derivada do seno, então vai ficar cosseno de 2x, que multiplica 2. Vou colocar o 2 aqui na frente. Okay? Cosseno de 2x, que é a derivada do seno, vezes a derivada de dentro, de 2x com respeito a x, que é 2. Então, vou colocar ele aqui na frente. Menos, repito a constante, né? Vezes a derivada do seno, que é cosseno de x.
Então essa daqui, ó, essa daqui é a derivada, ok? Essa daqui é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico, dessa função aqui, né, no ponto x, f de x, ok? Então eu quero que esse coeficiente angular seja o quê? Seja nulo. Então eu vou igualar isso aqui a zero e encontrar os valores de x que satisfaçam essa equação, ok? Então é isso aqui que eu tô analisando aqui, ó. É isso. É essa equação aqui que eu vou analisar. Derivei igual a zero, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Como eu tenho duas parcelas e eu tenho o número 2, né, que está multiplicando ambas, ó, aqui e aqui, vou dividir tudo por 2. Então, quando eu faço isso, né, quando a gente divide tudo por 2, então o que sobra aqui? Desse lado sobra 0, desse lado sobra o... Passa para cá. Menos cosseno de x e aqui cosseno de 2x. Cosseno de 2x. Vou passar esse menos cosseno para lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho cosseno de x desse lado e desse lado sobrou o cosseno de 2x. E isso aqui é uma equação trigonométrica, né? Então, quais são os valores de x? Note que o meu domínio aqui dessa expressão é x real, não tem problema nenhum, aqui não pode jogar x qualquer número real. Então, quais são os valores de x, no conjunto dos números reais, que satisfazem essa equação? Isso aqui é uma equação trigonométrica da forma cosseno alfa igual a cosseno beta, né? Só para refrescar a memória aqui, né? Quando a gente tem cosseno alfa igual a cosseno de um ângulo beta, né? Então existe uma relação entre alfa e beta, né? O meu alfa vai ser ou o beta positivo e negativo e mais todas as voltas possíveis, 2k π com k inteiro, né? 2π é uma volta inteira num círculo trigonométrico. Quando eu multiplico por k, eu estou dando uma, duas, três, ou menos uma, menos duas, menos três. Então isso aqui são voltas completas. E o meu ângulo alfa vai ser ou beta ou vai ser o menos beta. Isso porque a analogia aqui seria o seguinte, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui, se eu pego aqui 60, quanto que é o cosseno de 60? Se eu olhar aqui, vai ser meio, né? No raio de 0 a 1 vai ser meio, que é o verdinho, né? Agora, qual que é um ângulo cujo cosseno também é 60? Só eu pegar um ângulo que ele é o reflexo aqui no eixo x, né? Se eu pegar o ângulo aqui, ele pode ser o 300, né, positivo, ou então pode ser o menos 60, né, porque o cosseno desse ângulo aqui, ó, negativo, vai ser o azul, né, à medida que eu desço aqui, quando eu cheguei no menos 60, o cosseno dele é igual ao cosseno de 60. Então, esse ângulo e mais todas as suas voltas completas, e esse ângulo e mais todas as suas voltas completas, são todos os x possíveis que satisfazem essa equação. Okay? Então é por isso que nós temos essa formulazinha. Okay? É uma formulazinha, né? Então, quem que é o meu conjunto de solução aqui? Voltando aqui para a minha pergunta, tá perguntando, né? A questão está perguntando o seguinte: encontre as coordenadas x de todos os pontos sobre a curva nos quais a reta tangente seja horizontal. Eu derivei igualei a zero e agora eu estou perguntando quais são os valores de x que satisfazem a equação, né? Esses valores de x são os valores, né, são as coordenadas de todos os pontos cuja reta tangente a esse gráfico aqui é horizontal. Então, ele que é o conjunto de solução. Então, o meu conjunto de solução, né, quem são as coordenadas? São quaisquer valores reais que satisfazem... Quem que seria o meu alfa aqui? Eu tenho que fazer a continha ainda, né? Quem está fazendo o papel de alfa aqui? O papel de alfa aqui, né, é esse aqui, o papel de beta aqui é esse camarada aqui. Então, jogando na formulazinha, eu vou ter aqui que o meu alfa, aqui eu vou ter que o meu alfa, que é 2x, né? Que é 2x é igual ao beta,
que é x, mais as voltas, 2kπ. Okay? E uma outra também, que é o alfa seria o menos beta, seria o menos x. Mas primeiro vamos ajeitar essa daqui. Simplificando essa daqui, cortando o x com 2x, né? Ou passando o x para cá. Então eu vou ter que x é igual a 2kπ. Okay? Então, com k inteiro. Okay? Então esse daqui seria uma resposta. Então seria... Quais são os ângulos? Seria o zero, quando eu jogo o k aqui, né? Vai dar zero, seria o zero, e mais todas as suas voltas completas. Okay? A outra seria o menos beta aqui, né? Então, quem seria o menos beta? Aqui eu vou fazer de azul. Então, eu vou ter o alfa é igual ao menos beta, né? O meu beta aqui é o x, né? Mais as voltas completas, 2kπ, ok? Então, ajeitando aqui, eu passo o menos para cá, o menos x para cá, vai ficar 3x, passo o 3 dividindo, então eu vou ter que o meu valor de x vai ser, né? Quando eu passo o menos para cá, vai ficar 3x igual a só isso aqui, eu passo o 3 dividindo, então vai ficar, eu vou colocar assim, ó, k que multiplica 2π sobre 3, né? Porque aqui só tinha sobrado kπ, 2kπ. Então, coloquei o k na frente e 2π sobre 3. Esse aqui é um ângulo de... π sobre 3 é 60, então 2 vezes ele é 120. Então, em graus, isso aqui equivale ao ângulo de 120. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a próxima... esse outro combo de ângulos, né, de valores x que satisfazem aquela equação, basicamente é eu pegar o ângulo 120 e ficar multiplicando. Então ele vai ficar 120, 2 vezes 120, que vai ser o 240, depois 3 vezes 120, que é o 360. Então, basicamente eu pegaria aqui, ó, o ângulo 120, que está por aqui, depois o 240, depois o 360. Então ficaria assim, né, 120, 240, 360. E iria ficar dando voltas assim. Então, todos esses valores, né, para x, todos esses valores para x e suas voltas completas, né, que já está embutido aqui na fórmula, né, são valores de x que satisfazem a equação. Nessa primeira aqui, eu tinha obtido 2kπ, então eram voltas completas. Então, saía daqui, parava aqui, saía daqui, parava aqui. Nesse aqui eu estou dizendo, eu vou aqui, ando 120, 120, né, 120, 120, 120. Então, fica desse jeito. Ok? Então, a minha solução é o quê? Agora sim, meu conjunto de solução é... Eu vou escrever as duas. Ok? Então, eu vou escrever assim, x real, tal que x é 2kπ, ou x é k que multiplica 2π sobre 3. Com k, qualquer valor inteiro. Na verdade, ele assume todos, né? Quando eu abranjo k todos os valores inteiros, eu vou obter todos os valores de x aqui, que são solução daquela equação, derivada igual a zero. Ou seja, para esses valores de x, a reta tangente ao gráfico da função será horizontal, né? Então, essa daqui é a minha solução. Ok. Eu fiz um desenho aqui só para a gente visualizar melhor. Esse daqui é o gráfico da minha curva lá, né? Que é seno de 2x mais 2 seno de x. É essa daqui, ok? Ela é periódica, né? E note que se eu olhar aqui, olha, aqui é π sobre 2, que é 90. Aqui, esse ângulo aqui, okay? Esse ângulo aqui, a minha reta tangente horizontal, ela é uma reta que está se você for calcular aqui, isso aqui é 3 que multiplica a raiz de 3 sobre 2, esse valor aqui, ok? Ela vai cortar o gráfico da minha função nesses pontos, né? Todas no mesmo nível ali, né? E analogamente para cá, né? Aqui seria menos
3 raiz de 3 sobre 2. Né? Como é que eu obtive esses pontos? É só pegar os pontos que eu obtive lá e jogar na função original. Né? Os x lá do conjunto OS lá de solução, pego esses pontos e jogo um representante lá na função original, a gente vai saber qual que é o valor. Aqui. Mas o fato é, aqui seria 90 graus, ok? Então, e aqui seria 180, né? Um pouquinho a mais, isso aqui é o 120 graus, ok? Ou seja, esse daqui é o 2π sobre 3, ok? Esse daqui é o 2π sobre 3. Então, quando x é 2π sobre 3, né, eu jogo esse valor 2π sobre 3 lá na minha função original, eu vou obter um ponto do gráfico, e nesse ponto do gráfico a minha reta tangente é horizontal. O próximo aqui, ó, se a gente for olhar, aqui é 180, né, o próximo, seria vezes 2, aqui vai dar 240, né, 240 graus, né, ou 4π sobre 3, né, que seria 4π sobre 3. Então, quando x é 4π sobre 3, e eu jogo lá na minha função original, eu vou obter um ponto cuja reta tangente é horizontal também. Né? Acho que 3π sobre 2 é 270. Okay? Então, ele está mais próximo, né? 200, aqui está o 180, aqui está o 270, o 240 está aqui. Então, nessa circunstância aqui, a reta tangente é horizontal. E ela é periódica, né? Então ela faz isso sempre, né? 120, 240, 360 e assim vai. Okay? Nós obtemos esses pontos, tanto para positivo quanto para negativo, né? Para k maior que zero ou menor que zero, inteiro. Então, a gente vai obter esses pontos aqui de máximo e mínimo local, que a gente chama. Mas nós também temos esses pontos aqui, ó, a minha reta verde também é uma reta tangente ao gráfico, né? Se a gente for olhar aqui numa vizinhança, essa reta que eu destaquei de verde, ela corta o gráfico da minha função, que está em amarelo, somente num pontinho ali. Okay? E esse ponto é o zero. Okay? Só que, né, nesse ponto de tangência, né, à esquerda o gráfico fica para cima e à direita o gráfico fica para baixo. O que não acontece aqui, né? À esquerda e à direita o gráfico fica para baixo. Né? À esquerda e à direita o gráfico fica para cima. Então aqui eles repartem, mas beleza, o ponto de tangência aqui, minha reta aqui, também é horizontal. Então esse daqui seria o ângulo zero, depois a gente vai ter aqui ó, um 2π, então a gente fechou uma volta completa e assim vai. Então nesses pontos aqui, que não são, a gente chama de ponto crítico, né, mas não são pontos nem de máximo nem mínimo local, né, porque cada um vai para um lado, né, eles ocorrem nos múltiplos nas voltas completas, né, 2kπ, né, 0, 2π, 4π e assim por diante. Menos 2π, ele aconteceria aqui no menos 2π, ele faria essa curvinha aqui. Beleza? Então essa é uma visualização geométrica desse conjunto aqui, ok? Esse conjunto. O que significa esse conjunto aqui? Esse conjunto são os pontos onde a reta tangente vai ser horizontal. Beleza, pessoal? Então, mais uns aí para conta. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu.